Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Qual a maior potência das favelas? Como as empresas podem atingir os 14 milhões de brasileiros que moram em favelas? Como fazer parte deste mundo? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, essa semana a gente recebe o Celso Ataide, que é CEO da Favela Holding. Tudo bem, Celso? Prazer em falar contigo. Prazer é todo meu, à disposição. Queria que você falasse um pouco dessas suas inúmeras iniciativas. A última foi a criação da Favela Holding, né? Queria que você explicasse para mim um pouco como que funciona essa holding. Na verdade, a holding ela tem origem no movimento social. Quer dizer, eu vivi muitos anos no movimento social, vivi muitos anos no movimento hip-hop, vivi algum tempo na rua, vivi em abrigo público. Então, eu juntei toda essa minha experiência e montei a CUFA, que é a Central Única das Favelas. Então, inicialmente, na sua origem, o objetivo nosso era desenvolver ações sociais, integração entre pessoas que viviam em favelas e, sobretudo, como é que a gente desenvolvia ações em que elas pudessem ter oportunidades, sobretudo no asfalto, uma vez que nas favelas não tinham riqueza, tinham, na verdade, basicamente tristeza e depressão. Isso, estou falando de muito tempo atrás. O tempo passou e a favela passou a ser muito mais pulsante e, na verdade, a gente começa a desenvolver uma série de ações, de operações, a favela começa a crescer, o país começa a se desenvolver, a renda começa a ser mais distribuída em um determinado período, onde a favela começa, na verdade, a não se ver mais como espaço carente, mas como espaço de potência. Hoje, por exemplo, as favelas brasileiras elas consomem e, portanto, produzem 119 bilhões por ano. Então, muitas das empresas que querem hoje fazer plano de expansão, às vezes elas vão buscar uma ação em outro país, como o Paraguai. Só que, na verdade, as favelas brasileiras, que não são exploradas ainda, elas consomem mais do que o Paraguai, elas produzem mais do que o Paraguai, do que a Bolívia, por exemplo. Então, é mais inteligente você entender a realidade daquilo que está perto, está próximo de você, e você desenvolver processos comerciais nesses territórios. A grande questão é como é que essas empresas elas entendem esses lugares, entendem essas pessoas, para não apenas olhar para os recursos dessas pessoas, mas como é que elas têm relação. Porque a favela ela não quer ser catequizada, né? Ela quer a sua melhor versão. Ela quer se ver e ser reconhecida. Quando eu estou assistindo uma luta de boxe e tem um negão e um branco, eu torço normalmente para o negão. O cara que é da favela, ele torce para a favela, mesmo que ele não seja o beneficiado direto. Então, é importante que as empresas olhem para esses grandes coletivos com um olhar não de compaixão, mas entendendo que essas pessoas elas são potentes e precisam ser respeitadas dessa forma. Elas podem não ter grandes rendas, elas podem ter, coletivamente, uma renda baixa, mas elas consomem absolutamente tudo que elas produzem. Então, se a gente cria ações em que a favela não apenas consome, mas que elas possam fazer parte da gestão daquilo que elas consomem também, elas não só passam a lutar para a existência efetiva das suas marcas, como os moradores das favelas, portanto, os pares dessas pessoas começam a ver relevância na medida que elas percebem que estão respeitando as pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Então, a CUFA ela passa a existir com essa ideia. Em algum momento, em 2015, eu crio uma holding, que a ideia era como é que a CUFA não apenas fazia ações sociais, mas eu queria fazer uma revolução também por vias econômicas, então eu crio a holding, que era como é que a gente desenvolvia ações comerciais dentro desses territórios e que essas ações fossem para desenvolver a favela, criar postos de trabalho fora dos grandes centros, criar alternativa de empregabilidade e empreendedorismo na base da pirâmide. Então, esse era o objetivo e eu não sabia, obviamente, como é que isso ia se dar. E aí a gente começa a fazer ações de distribuição da própria Engembo, da Gillette, Duracell, Pampers, etc. A gente começa a fazer também distribuição de produtos como Natura, de quem a gente faz até hoje, Raspadinha do Rio, e a gente então começa a perceber que a gente conseguia dar resposta significativa na área de logística. Então a gente monta dentro da Favela Holding uma empresa chamada Favela Log, que era só para poder desenvolver ações de logística. E aí a gente começa então a entender muito de logística, mas a gente precisava criar uma outra coisa, que era um instituto de pesquisa para poder a gente não apenas falar sobre o sentimento desse território, mas de forma científica,
sobre aquilo que a gente vive. Então, a gente está fazendo uma parceria com o Locomotiva, Renato Meirelles, e a gente então cria o Data Favela. A partir do Data Favela, a gente começa a perceber uma série de informações que a gente tinha, mas era muito mais a nível de coração, de sentimento, de visão. E você tem uma visão das favelas que você vai, mas não tem uma visão do todo de forma organizada. Então, a gente passa então a criar pesquisa para muitas empresas que, a partir das pesquisas, elas queriam fazer ações dentro das favelas. Então, a gente começa a criar uma empresa chamada de live marketing, chamada Infavela. E aí, hoje, essa empresa de live marketing tem projetos com a própria Natura, com a Ambev, com o Facebook, PicPay, Uber, uma série de grandes empresas com quem a gente passa a posicionar essas empresas dentro desse território. E aí não parou, né? E aí, a partir de uma necessidade, a partir das demandas das empresas, a gente começa a conectar as grandes empresas com esses territórios. E quando eu falo de favela, eu falo eu não estou falando de periferia, estou falando de favela. São 13,6 milhões de pessoas. Quando você fala de periferia, aí você está falando, na verdade, do país inteiro, né? Porque a grande maioria das pessoas, elas moram justamente em periferias. E quando você está falando de favela, o que separa um bairro de periferia de uma favela é um poste, é uma árvore, é um rio. E isso faz com que quem mora numa periferia e quem mora numa favela estuda na mesma escola, joga futebol no mesmo campo e toma cerveja, na verdade, no mesmo bar, além, obviamente, de pegar ônibus no mesmo ponto. Então, o que você cria a nível de marketing para uma pessoa que mora em favela, você está criando também para uma pessoa que mora em periferia. Porque elas têm as mesmas linguagens, elas trabalham nos mesmos lugares e muitas vezes quem mora na favela e tem a mesma profissão ou trabalha com alguém que mora no asfalto, num bairro de periferia, às vezes tem até mais dinheiro disponível do que quem mora na periferia, porque a favela come menos absorve menos o seu recurso. Eu acho que o Data Favela, a pesquisa que vocês fizeram, foi muito importante para mostrar para as marcas, para colocar no papel, né, o potencial da favela também para as marcas, né? Você acha que a criação do Instituto de Pesquisa e a divulgação da pesquisa foi muito importante também para ajudar que as empresas entrassem com mais projetos com vocês também, né? Quando a gente cria, Renato Meirelles e eu cria o Data Favela, a gente tinha dois objetivos. Um era mostrar para a favela o quanto ela é potente, o quanto ela não é carente. Obviamente que a gente não pode definir carência pelo volume de dinheiro que tem no bolso de ninguém. Você pode discutir baixa renda ou alta renda a partir de uma conta bancária. Mas uma pessoa que trabalha num posto de gasolina ou trabalha como porteiro de um prédio, ele não é carente porque ele é porteiro. Quando essa pessoa ela vai no shopping center, na Casa Bahia, e faz uma compra, ela paga imposto. Ela vai assistir um jogo de futebol do seu time, ele paga imposto. Pega um trem, um ônibus, paga imposto. Então, absolutamente, tudo que essa pessoa consome, ela paga imposto. Se ela fosse uma pessoa carente, então, era melhor o Estado dar para ela uma carteirinha de carente, ela não paga imposto nenhum. Então, ter baixa renda é muito diferente de ser carente. Eu fui carente quando eu morava num abrigo público em que o Estado é que me alimentava. Aí, realmente, eu sou carente. Quando eu viro segurança, um agente de vigilância, etc., eu deixo de ser carente e passo a ter uma renda baixa, mas tem dignidade. Quem é carente, enfim, está alijado de qualquer tipo de processo de emancipação. Então, quando a gente cria o Instituto de Pesquisa, a gente está dando dois recados. Vocês que são de favela, vocês não são carentes. Vocês precisam, na verdade, aumentar a régua e o grau de exigência em relação aos serviços e aos produtos que vocês consomem. E vocês que são de empresa, não tratem essas pessoas como pessoas carentes, porque elas consomem produto de vocês. E vocês fazem produtos com recorte para elas. E aí as empresas, então, começam a perceber, a partir desses dados, informações que até então ninguém tinha. As informações que as pessoas têm é do IBGE, informações gerais a respeito dos territórios, não números de comportamento, números de hábitos de consumo dessas pessoas. Então, as empresas de passagem aérea, as empresas de mais diversos segmentos da sociedade passam a prestar atenção e ver o quanto eles ainda poderiam e ainda podem crescer em cada segmento. A partir disso, elas passam a ter um olhar mais apurado para esse universo, passam a não apenas valorizar Chopin, Vivaldi e Pavarotti, passam a olhar para
bandas como MV Bill, Racionais MCs, Emicida, e tantas outras grupos musicais, artísticos desse território, e passam, então, a fazer investimento interagindo com esses grupos a partir do momento em que eles são interlocutores naturais com esses lugares, e não mais aqueles influenciadores tradicionais, que têm muitos seguidores nas redes sociais e falam para o país inteiro, mas não falam com credibilidade para esse público que não se vê representado em determinadas pessoas. O que eu tenho como concepção, como percepção em relação à favela é que a maior potência da favela são as pessoas. A resiliência daquelas pessoas é a maior potência dela. E, automaticamente, quem mora em favela é um empreendedor natural, sobretudo porque é um empreendedor por necessidade. Ou ele empreende ou ele morre. Então, em geral, o que eles ganham com os seus trabalhos, eles não conseguem sobreviver com aquele recurso inteiro, ou não vão conseguir colocar seus filhos na escola, porque ganham pouco, então eles precisam se virar. Então, a diferença é que eles não chamam de empreender, eles não chamam de empreendedorismo. Eles são códigos que chamam de, estou me virando, estou fazendo um bico, etc. Estão vendendo alguma coisa, fazendo uma unha, dando uma aula de português de reforço escolar. Está todo mundo se virando de alguma forma. Então, na verdade, eu acho que a face mais expressiva do morador da favela é a capacidade e o desejo de produzir o tempo todo. Você falou muito sobre bicos, né? Sobre pessoas que atuam, que se tornam empreendedores. Além do dia a dia, você acha que startups como Uber e Rappi ajudam muito o pessoal? Quando grandes empresas, quando grandes marcas chegam aumentando a empregabilidade. Hoje, por exemplo, nós começamos no ano passado a fazer um projeto com o Uber. Começamos pela favela de Heliópolis e hoje estamos fazendo em 10 estados. São Uberloud. A gente monta Poodle, são espaços em favelas que até então eram blackout, onde eles não entravam, por conta de sinistros, etc. Então, a CUFA entra através de uma empresa chamada Infavela, que é de live marketing, ela faz junto com a CUFA, faz uma composição de um relacionamento entre a empresa, no caso Uber, as lideranças comunitárias, os moradores, faz uma grande interação antes de entrar com o negócio, e a empresa, junto com a favela, decide se quer fazer aquele piloto. E aí, na verdade, hoje o resultado é que um número muito grande de pessoas acessam esse serviço que não acessava porque era blackout. Hoje, um número muito expressivo de pessoas da favela estão sendo empregadas porque passam a usar esse serviço. Então, eu acho que a resposta mais expressiva é: se as pessoas estão usando esse serviço e se mais pessoas estão sendo empregadas nesse serviço, é porque é uma necessidade deles. Se eles não usassem, se eles não se empregassem, então é porque não teria o menor sentido o Uber estar presente. Então, as grandes marcas, elas são importantes desde que elas saibam se comunicar com aquelas pessoas, desde que elas criem, na verdade, ativos que criem valor para aquelas pessoas e, sobretudo, a forma inicial, a abordagem inicial, como elas vão lidar com esse território, com que tipo de responsabilidade, é muito importante. Para evitar que algumas empresas entrem na favela com o tal do caô social, apenas empregando pessoas. Por exemplo, tem empresa que diz: eu sou social porque eu estou na favela e estou empregando as pessoas. Negativo. Muitas vezes elas podem estar simplesmente violentando as pessoas ou podem estar explorando as pessoas. O fato de você empregar não significa que seja uma empresa social. Empresa social é quando você se transforma em sócio dessas pessoas. Porque quando uma grande empresa, ou uma pequena empresa do asfalto, em que o morador de Copacabana, de Ipanema, dos Jardins, faz um negócio na favela e emprega os moradores, mas toda a riqueza vai para essa conta bancária, de social isso não tem nada, isso é mercado. E eu não estou aqui para poder dizer para você que o mercado está errado. Eu acho que a favela é que precisa se posicionar para poder entender que tipo de relação que ela quer ter com o mercado. Então, seja qual for a empresa, as favelas, uma vez que elas estejam organizadas, elas podem também ditar as regras de como é que ela quer se relacionar com essas marcas.
É mesmo porque as empresas elas precisam empregar alguém, né? Não adianta falar que está empregando gente da favela, porque ela tem que ter um empregado, né? Empregar alguém da favela, na verdade, faz parte do que ela precisa fazer mesmo, não tem como fugir disso, né? Não é a primeira vez que surgem projetos e produtos assim. Você acha que falta de verdade para as coisas andarem, né? A favela e o pobre, eles ainda são muito invisibilizados pelas empresas? A gente vê, na verdade, de uns anos para cá, o discurso das empresas quando entra a palavra social, todo mundo quer, na verdade, usar essa palavra para poder ser bem vista socialmente, para poder, na hora que for fazer um compliance, isso está ali no escopo, na hora que você vai fazer o empréstimo, você vai fazer qualquer tipo de iniciativa dessa empresa, ela precisa ser de uma área de responsabilidade social. Ainda que nem o dono da empresa e nem os acionistas, e muito menos quem está naquela atividade na ponta, acreditem nisso ou vejam isso como relevância e que, portanto, só fazem isso de forma profissional. Ou seja, então, é muito mais uma relação profissional-social do que necessariamente uma ideologia, um pensamento que está para além do seu horário de trabalho. Então, a primeira coisa, na verdade, é que tipo de gente a gente tem nessas empresas para entender que tipo de sinergia existe com este universo. Eu não estou aqui propondo que as pessoas das empresas tenham que conhecer a favela, tenham que morar em favela. Acho sim que uma parte precisa ser desse lugar, porque você não consegue falar com um determinado grupo se a tua empresa não tiver, na verdade, uma relação direta com esse grupo. E você também não consegue ter uma relação direta se você não tiver interlocutores. Então, é importante, se você quer falar com os negros, eu vou te dar um exemplo aqui. Os negros, eles representam 40% da economia brasileira. Eles produzem 1,9 trilhão. 1,9 trilhão corresponde a 40% da economia. Mais de 100 milhões de pessoas são pretas e pardas. Então, como é que as empresas querem lidar com essas pessoas que consomem, que produzem, que, portanto, comercialmente, elas causam impacto significativo, aliás, decisivo, se elas não têm nenhum tipo de relação com essas pessoas? Se você vai, por exemplo, nas empresas de marketing ou nas escolas de formação em marketing, também não tem pretos, por exemplo. Então, é natural que você acabe sempre reproduzindo a mesma lógica. E ninguém é culpado por isso, na verdade. Quer dizer, eu acho que a culpa, sobretudo, é dos pretos. Na medida em que os pretos se organizarem também e exigirem isso, boicotando marcas, principalmente, vai passar a chamar a atenção das empresas que precisam fazer comunicação com elas. Então, se existe uma demanda nossa e a gente não se organiza para poder demandar isso de forma objetiva, as empresas estão na dela ali. Elas continuam vendendo para os pretos estão continuando produzindo, assim como as favelas, e, portanto, na verdade, só no momento em que vocês gritarem, só no momento em que vocês reivindicarem e se posicionarem, é quando eu vou dar as minhas respostas. Então, esse momento de pandemia, esse momento em que a pandemia está puxando alguns outros fios sociais, como étnico, da participação de outros grupos dentro da sociedade, dentro das empresas, então isso cria uma pressão, isso cria uma demanda, porque sem pressão ninguém vai se movimentar, ninguém vai se mexer. Então, não é um desejo apenas, é uma necessidade de se fazer pressão. E aí eu vejo que as empresas e as agências de marketing têm um papel fundamental aqui, que é ajudar a mudar esse discurso e ajudar nessa pressão. Mas aí tem uma questão anterior, que as empresas de marketing também elas precisam ter responsabilidade e conhecimento desse tema, porque também não tem. Então, elas acabam, na verdade, fazendo com que as empresas não precisem refletir sobre um tema que não pode ser apenas um tema estratégico. Tem que ser, na verdade, uma questão de muita inteligência. Então, eu acho que o desenvolvimento tem sido importante, a gente tem crescido, seja as favelas, sejam os pretos, e a sociedade tem crescido, não o suficiente para poder justificar ou de forma proporcional ao que nós representamos efetivamente na sociedade. Mídia e Marketing volta já.
Prepare-se. Eu, Otaviano Costa e o UOL trouxemos um programa de melhor. Um laboratório de entretenimento. O Otalab no UOL. Sim, um programa ao vivo com participação de famosos, anônimos, colunistas do UOL e muito conteúdo do Brasil e do mundo. Essa mistura de elementos será ao vivo, na home e em todas as redes do UOL. Anote aí para não esquecer, viu? A nossa experiência será toda quinta ao vivo. Vem comigo, Otalab no UOL. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. As empresas, elas ainda só lembram da favela quando se fala de racismo, de inclusão, ou funk, ou hip hop. Como que a gente mostra para as empresas que a favela é muito mais do que isso, né? Não é só racismo, não é só hip hop, é uma vida normal, na verdade, porque a gente vê muito as empresas só falando de favela quando quer atingir um público, é um nicho dentro da favela também, né? Quando quer falar de samba, quando quer falar de hip hop, como que mostra para a empresa, a gente mostra para as marcas que a vida real também é igual, né, dentro da favela? A gente vai conseguir isso na medida em que as lideranças das empresas de marketing, sobretudo essas pessoas, porque são elas que fazem as cabeças dos donos das empresas, comecem a convencer as lideranças empreendedoras de que elas podem ganhar grana, mas não existe só isso, porque no fundo, a gente está falando de um modelo social onde a gente tem a liberdade. Hoje as empresas, por exemplo, estão fazendo doação de cesta básica para a favela para evitar uma convulsão social. E se a gente tiver uma convulsão social, não vai ter mais shopping center aberto, não vai ter mais nada aberto, posto de gasolina, vai ser só incêndio, tiro, porrada e bomba. E numa convulsão social, ninguém vai querer roubar o seu carro, vão querer agora roubar a sua geladeira. E aí ninguém vai mais abastecer nada, e aí a gente vai nivelar todo mundo por baixo. Então, quando você começa a fazer grandes doações, é para poder você não chegar a esse ponto dessa grande anomalia social. Então, o que é preciso que a gente entenda, que essas empresas entendam, em que quando a gente pensa hoje em favela, quando a gente pensa nesse território, a gente está sempre pensando com um viés econômico, ou seja, alguém do marketing percebeu que tem um negócio ali, tem um cheiro ali que dá grana. Então, eu vou criar um produto, eu vou criar um business para poder, focado nessas pessoas, nesse território, eu vou pegar essa grana que está disponível ali, porque eu vi numa pesquisa que essas pessoas elas consomem hoje tantas mil passagens, ou que elas desejam viajar. Então, eu vou criar aqui uma passagem customizada para essas pessoas. Ou seja, se você só pensa em como é que eu retiro o dinheiro dessas pessoas, e elas vão consumir mesmo, porque se você leva Gillette para a favela, elas vão usar Gillette. Se você leva cerveja para a favela, elas vão consumir a cerveja. Então, tudo elas vão consumir porque elas precisam consumir. Seja a máquina de lavar, para poder melhorar, inclusive, a sua vida, ou seja, qualquer tipo de produto para poder você fazer maquiagem, porque quem mora em favela quer ficar muito bonita. Aliás, tem uma necessidade de ficar muito mais bonita porque precisa procurar emprego, porque precisa se mostrar como alguém daquele lugar e ter orgulho daquele espaço. Então, o que eu acho é que essas empresas já começaram a se movimentar, e mesmo que elas estejam se movimentando da forma que para muitos soe como equivocada, é que se movimentem por outros valores ou por outras razões, ainda assim começa a ter uma relação. E essa relação, ela ainda que seja uma relação puramente comercial, ainda assim é uma relação. E esta relação ela vai acabar se desdobrando em outras relações que vão ser transformadas a partir do próprio início da relação ou da relação por si só. A favela vai começar a entender mais de como funciona a favela hoje, a partir da globalização, a partir da participação desses jovens de favela nas universidades. Eles passam a ter mais acesso e passam a refletir mais sobre o que tudo isso representa. Então, a gente entra como uma espécie de movimento antropofágico, onde todo mundo coloca tudo isso no liquidificador e isso vai virar alguma coisa em algum outro momento. Quando você vê um trabalho como o do Condzilla, que monta uma empresa e as marcas buscam ele cada vez mais para dirigir seus comerciais, para lançar produto junto, você acha que a favela está avançando ou você acha que eles estão só se apropriando de uma coisa específica que surgiu, que deu certo? Como que você vê essa diferença?
acham que o Condzilla é a maior referência social do país. E nem sei como é que ele se vê em relação a isso. E eu não escuto as pessoas falarem isso. Para mim, o Condzilla não é uma empresa. Para mim, o Condzilla é uma das maiores empresas sociais que esse país teve. O Condzilla, aos 13 anos de idade, ele ensinava jovens das periferias e favelas da Baixada Santista a filmar. Esses moleques, eles aprendiam a filmar com o Condzilla e iam fazer festinha de aniversário para poder ganhar dinheiro. Iam fazer gravação de time de pelada de várzea para poder ganhar dinheiro. Então, isso significa dizer que a Condzilla não começa quando ele monta um CNPJ. A Condzilla começa a partir desse comportamento de empreendedorismo na base da pirâmide, em que ele ensinava os moleques a serem empreendedores. Enquanto o Condzilla, ele não apenas faz curso para moleque de favela, ele transforma os moleques de favela em moleques ricos. Um MC do Condzilla hoje tem um grupo de 30 pessoas trabalhando com ele. Tem maquiador, tem empresário, tem uma série de profissionais que está sendo massificado. Então, não é apenas o Condzilla. Existe uma máquina de fazer outras pessoas ricas e democratizar a riqueza. Isso significa um movimento social mais consolidado, porque nós estamos falando de movimento negro, porque ele está falando de um território de preto, e ele está falando de favela, que é um monte de funkeiro. E nós estamos falando de geração de receita, de riqueza, de renda, de distribuição de renda. Então, para mim, isso é um movimento social mais expressivo e que existe há anos que o Condzilla teve. Então, para mim, ele não é só uma empresa. É bom que ele se posicione como empresário, porque é o que ele é. Mas ele, para mim, é o que eu criei, esse nome, que é um executivo social. Ele é um executivo, mas ele é social na origem, na essência e nas suas práticas. Então, as empresas, elas, quando vão buscar o Condzilla, elas estão olhando apenas para o mercado. Se o funk não estiver dando resultado, se o Condzilla não tiver um canal expressivo, ela simplesmente não quer mais esse canal. E a empresa não está errada, não. Ela está certa, porque ela vive de receita. Ou ela vende ou ela quebra. Então, ela vai estar sempre, na verdade, antenada com aquilo que está acontecendo de mais expressivo, para que ela possa também ter retorno comercial. Eu acho que o que precisa, na minha opinião, seja o Condzilla, seja a Hold, seja as organizações sociais ou comerciais sociais se conscientizem do que elas são, do que elas representam e do que elas efetivamente fazem, que as empresas percebam que, ao se conectar com a Favela Hold, com a Condzilla, ou com essas empresas que trabalham nesse nicho, elas precisam potencializar cada vez mais essas empresas para que a gente organize a sociedade, para que a gente possa, na verdade, potencializar outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho hoje uma empresa na Hold que chama-se Favela Vai Voando, que é uma empresa que tem 351 agências de viagens, em que o morador da favela é sócio e a TAM, a Azul e a Gol são sócias e eu também sou sócio. Ou seja, esse é um negócio social em que o morador da favela ele é dono do negócio, ele não é só empregado. Eu acho que uma sociedade socialmente ativa e uma sociedade sólida, ela não é aquela sociedade em que todo mundo vai virar o Silvio Santos, mas é uma sociedade em que o filho do Silvio Santos e o filho de quem vende o carnê tenham oportunidades parecidas. Quem que te inspira? O que faz você acordar todos os dias mais animado para ir trabalhar? São as desigualdades sociais e as desigualdades raciais. Quando eu olho para elas todos os dias, elas me encorajam a fazer muito mais do que eu tenho feito. Legal. Obrigado, Celso, pelo tempo, viu? Boa sorte aí na holding e nos seus negócios com as marcas. Muito obrigado. Espero que as pessoas continuem refletindo, mas muito mais do que refletir, elas precisam, na verdade, agirem. Só nós podemos mudar isso, não radicalizando, mas com o coração aberto, com inteligência, porque a parte dos brancos e a parte das empresas e a parte da sociedade não preta ter um entendimento que ou a gente consegue dividir a riqueza que os pretos geram, que as favelas geram, ou vamos dividir as consequências da miséria que a elite está concentrando durante todos esses anos. É isso aí, fica de lição para todo mundo. Valeu, gente, semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.